Fala pessoal, bem-vindos a Boardcave. Nesse vídeo nós vamos falar sobre SWR, ISR e o Vendor Locking do Next.js. Bora lá. Bom, primeiro sobre o SWR. O que é o SWR? Vamos imaginar que a gente tem aqui um usuário, uma aplicação e uma camada de CDN, de Edge Compute, uma camada de cache intermediária, poderia ser um outro tipo de cache, mas aqui vamos utilizar como exemplo um Edge Computing, e um servidor de origem, certo? Então, quando ocorre uma request lá, pode ser uma request tanto de um asset ou de uma request na API, bate primeiro nessa camada do Edge Computing e depois vai bater lá na origem. A origem devolve isso, né, aqui para essa camada de cache, e já com uma instrução, dizendo, olha, esse conteúdo é válido, por exemplo, por 60 segundos. Então, toda vez que novos usuários ou novas aplicações forem consultar, vão acabar recebendo um conteúdo cacheado aqui nessa camada, sem a necessidade de bater lá na origem. E quando ultrapassar esses 60 segundos, ou seja, digamos que fazem 70 segundos, esse conteúdo então ele já está stale, ele está obsoleto a 10 segundos, o que ocorre? A camada aqui de Edge, ela retorna aquele conteúdo desatualizado, stale, mas ao mesmo tempo ela vai buscar um novo conteúdo na origem, para que novas requests recebam esse conteúdo atualizado. Então esse é o SWR, essa é uma técnica bem interessante, utilizada atualmente para resolver esse tipo de situação aqui, quando a gente tem uma camada intermediária de cache. E também é a técnica principal utilizada para dar suporte ao ISR. O ISR é o Incremental Server Regeneration do Next, mas Next também tem a sua versão, vários frameworks têm algo parecido, que é basicamente uma forma de você mandar regerar a sua página, renderizar novamente de tempos em tempos. Aqui, por exemplo, regerando a cada 10 segundos. Qual é o problema disso tudo? O problema é que se você quiser utilizar hoje o Next com esse tipo de feature, que são as mais avançadas, você só consegue fazer isso hospedando na Vercel. Hoje nenhuma outra plataforma do mundo consegue dar suporte a esse tipo de funcionalidade. Então, por exemplo, se você tiver um projeto lá, gosto de usar aqui o exemplo do Tab News lá do Deschamps, que utiliza o Next e utiliza a Revalidate, né, também dessa forma, hoje, da forma como está configurado, o único lugar do mundo que você consegue hospedar esse projeto é a Vercel. Ah, mas se eu quiser rodar direto na AWS, configurar minha infra do zero, direto na cloud, não dá. Ninguém resolveu esse problema ainda. Tem uma série de issues no GitHub, em vários locais, no próprio repositório do Next, mas esse aqui é um exemplo que é o Amplify, que é um serviço da AWS justamente para simplificar o deploy desse tipo de aplicação. E a gente percebe aqui, isso aqui está desde novembro e tem uma longa discussão, e existem outros cards nesse mesmo, outras issues nesse mesmo status, e a gente percebe uma crescente insatisfação da comunidade em não conseguir utilizar o Next em algum local com suas features completas, a não ser na própria Versa. Existe uma iniciativa já open source, né, de algumas plataformas de resolver isso, ou seja, o OpenNext é essa iniciativa justamente de tentar dar suporte a todas as features do Next de uma forma independente, de uma forma open. Ainda não resolveram, tá? Ainda é um projeto que está em andamento, mas é o que a gente tem de melhor hoje no mundo, é o que juntou uma série de pacotes e de soluções que vinham tentando resolver isso, é o OpenNext. Ainda não consegue dar suporte, infelizmente, a tudo. Quem dá o melhor suporte depois da Vercel hoje é a Netlify, seu principal concorrente. Eles conseguem dar suporte ao ISR em algum certo nível, mas, por exemplo, limitado a 60 segundos, então aquele exemplo ali do Tab News que a gente acabou de ver não funcionaria nem na Netlify, porque eles estão usando um revalidate menor do que 60 segundos. E também eles não conseguiram dar suporte ainda ao on-demand, ou seja, quando você via a aplicação manda limpar, fazer um purge no cache. Então a gente nota que ainda tem uma lacuna nesse sentido e acaba sendo uma espécie de vendor locking da Vercel, né? Um tipo de infraestrutura as a framework, né? Que tenta reter o usuário dessa forma
enquanto que aqui no Bora a gente acredita em reter o usuário muito mais pela experiência da plataforma em si e da comunidade do que nesse tipo de feature. Tá bom, pessoal? Esse era o recado por hoje. Um abraço